Você conhece a história hebraica da queda da humanidade? Conhece a história de como tudo isso se desenvolveu, conhece a versão oficial do reinício da história e também várias versões apócrifas de tudo isto. Conhece também como o Ocidente se desenvolveu a partir da cosmovisão cristã, vários dos percalços pelos quais passou para chegar até aqui, e agora sabe também que está vivendo uma prévia da cosmovisão aquariana. Mas você talvez ainda não saiba como, depois de o Ocidente ter abandonado o paganismo ancestral e ter fincado suas bases na versão cristã do Deus hebraico, como, depois disto, passou a abandonar esta versão e voltar às fábulas e aos deuses dos mitos antigos. É preciso, nesta altura que você alcançou, novamente voltar atrás um pouco para podermos amarrar alguns pontos desta nossa epopeia em busca da verdade. Em março de 1991, a Random House publicou o The Seeker's Handbook, o guia completo para a sinalização espiritual. O escritor alegava a intenção, com este livro, de oferecer uma ferramenta de sinalização, algo como uma bússola intelectual para navegar através da enorme variedade de livros, professores, programas e práticas que vinham proliferando maciçamente desde os anos 1960, especialmente com o movimento hippie, e se consolidaram mais fortemente nos anos 90 no que ficou conhecido como o movimento New Age ou da Era de Aquário. O escritor propôs a metáfora do labirinto para descrever os múltiplos caminhos sinuosos que enfrentam os modernos buscadores da verdade. Na realidade, com a multiplicidade de caminhos deste labirinto que vão desde o Bahá'í ao budismo, passando pela alquimia e o Zen, a tarefa de entender tudo isto se tornou uma arte e uma ciência. Mas como foi o caminho histórico que trouxe a sociedade ocidental a ser apresentada a tantas linhas espirituais, metafísicas e místicas estranhas à sua tradição? O evento-chave, segundo o autor, que lançou as bases para a eclética miscelânea espiritual da nova era de hoje, foi a introdução de um maço de escritos intitulado A Hermética. Hermética, do grego Hermes, equivalente ao egípcio Thoth, o deus da escrita, do cálculo e das chamadas artes sacras, o corpo de ensinamentos técnicos que se acredita serem derivados das escolas secretas dos mistérios egípcios. Mais especificamente, o corpo de 13 manuscritos raros introduzidos na Europa no século XV, que abriu o caminho para uma busca espiritual estranha ao Ocidente, especialmente através da divulgação do conceito de teogonia. O início do descobrimento espiritual da nova era aconteceu quase de uma só vez devido à influência de um nobre florentino, Cosimo de Médici, nascido em 1389 e falecido em 1464. Quando recebeu os manuscritos egípcios, Cosimo considerou que a chamada antiga sabedoria preservada era de maior valor que a Bíblia e anterior até a Moisés. Ele instruiu Marcílio Ficino, nomeado por ele para dirigir a Academia Florentina de Artes e Ciências, para traduzir a hermética do grego para o latim para a edificação da moderna inteligência italiana de sua corte. Nesse único ato, Cosimo iniciou uma cadeia de eventos que levou, em última análise, ao movimento da nova era de hoje. Em resumo, haveriam 16 temas-chave da espiritualidade alternativa moderna, em contraste com os credos convencionais como o judaísmo, o cristianismo, seja romano, protestante ou ortodoxo, e o islamismo. Seriam elas: 1. Sabedoria antiga; 2. Gaia, o renascimento da deusa; 3. Xamanismo; 4. Os mestres; 5. Planetização; 6. Canalização; 7. Holística e artes de cura; 8. Estudos leste-oeste; 9. Artes marciais e o caminho do guerreiro; 10. Realidade paranormal e poderes psíquicos; 11. Reencarnação; 12. Mudanças na Terra;
13. Serviço e esforço de grupo, o idealismo aquariano. 14. Meta-história, ou a história paralela ou secreta. 15. Parafísica, teoria do caos, complexidade e física da consciência. 16. Cocriação. Em última análise, para tentar resumir tudo isto, pode-se dizer que a hermética introduziu dois temas intimamente ligados na sociedade ocidental atualmente, e dessa díade, todos os outros aspectos e ramificações da perspectiva da nova era foram gerados. Esses dois temas são cocriação, onde você cria sua própria realidade, e teogenia, onde você se torna como deuses, conhecendo o bem e o mal. Teogenia é uma palavra surgida no livro The Seeker's Handbook e não deve ser confundida com teogonia, significando esta última um relato da origem e genealogia dos deuses, como é encontrado no poema de Hesíodo, Teogonia, por exemplo. Teogenia significa outra coisa, seria o nascimento ou gênese de gêneos do potencial divino, Theo, na espécie humana. A afirmação desse potencial divino e o chamado para cultivá-lo é a marca da filosofia e da ética da nova era. Ou seja, é a repetição da antiga promessa de que, através da ciência do bem e do mal, os olhos dos homens se abririam e eles seriam como deuses. É também o ponto-chave do que as três fés monoteístas chamariam de heresia, que distingue a espiritualidade alternativa da fé convencional. Veremos mais sobre esse tema na continuidade desta série. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Embora pessoalmente tenha uma conclusão que não a que apresentarei no presente vídeo, tenho por base a busca da verdade para alcançar a liberdade. Antes de mais nada, para fazer justiça, é preciso dizer que não é porque alguém é agnóstico que este alguém está inserido conscientemente na implantação da agenda globalista. Os gnósticos que não são pró-globalistas, digamos assim, e que mesmo assim são adeptos de escolas de mistérios, designaram a raiz do potencial humano pela palavra grega nous, que significa inteligência divina, a base do termo noético. As escolas de mistério eram uma rede de campi regionais onde professores julgados iluminados, chamados de telestai, aqueles que são destinados,
ensinavam uma vasta gama de ciências, artes e vocações. Não confunda telestai com tetelestai. Esta última, embora seja uma palavra semelhante, é a palavra grega usada para a frase está consumado. Recibos de impostos em papiro foram encontrados com a palavra grega tetelestai escrita neles, o que significava liquidado, coisa completamente diferente, portanto. Mas vamos adiante. Esses professores ditos iluminados não são vistos pelos gnósticos, opositores do globalismo, como psicopatas empenhados no controle mental e na engenharia social, como o são parte da elite atual. Estes gnósticos veem estes professores como pessoas que tinham alcançado uma realização avançada da natureza, da consciência, noesis, e a consciência da natureza epitomizada em um ser vivo, a deusa Sofia, também chamada Sapientia. Em Fragmentos de uma Fé Esquecida, o estudioso teosófico G.R.S. Mead reafirmou, abre aspas, a tradição persistente em conexão com todas as grandes instituições misteriosas era que seus vários fundadores eram os introdutores de todas as artes da civilização. Eles eram os professores das raças infantis que ensinavam as artes, a natureza dos deuses, os mundos invisíveis, cosmologia, antropologia, etc. Fecha aspas. A opinião de Mead é ecoada por S. Angus, autor de The Mystery Religions, onde ele diz que, abre aspas, os mistérios foram os últimos redutos do paganismo a cair. Antes disso, seus adeptos eram os educadores do mundo antigo, fecha aspas. Hoje, argumenta-se que as escolas de mistérios da antiguidade pré-cristã eram espécies de think tanks dos predecessores dos atuais CEOs da chamada Nova Ordem Mundial. Estes últimos sendo homens que, você já sabe, buscam enganar, dividir e escravizar a humanidade. Os defensores do que poderíamos chamar de paganismo original atribuem ser um erro grotesco comparar este primeiro ao paganismo que atribuem como sendo satanista Danon. Disto, a única coisa que posso afirmar ser fato, e você também já viu, é que entre as próprias escolas de mistérios, sociedades místicas e secretas, há uma guerra ocorrendo e correndo abaixo da linha de visão da esmagadora maioria da humanidade. Estamos em um momento crucial da história da humanidade, onde a agenda da Anon parece estar prestes a cair. Porém, será que a Rainha Branca nos levará a lugar diverso do que nos levaria a Vermelha ora confrontada? Ouso dizer, em opinião pessoal, que não, por melhor que sejam as intenções de alguns. Mas sigamos adiante tentando analisar tudo de forma isenta. Para o pagão tradicionalista, é um erro grotesco associar os globalistas aos professores da área branca, digamos assim, das escolas de mistérios pagãs. Eles dizem não existir um único fragmento de evidência ligando as instituições da educação e da iluminação tradicionais à agenda da nova ordem mundial dos últimos dias, agenda esta que os primeiros acusam como tendo sido formulada pela publicamente extinta Sociedade dos Illuminati da Baviera de 1776. Os que estamos buscando a verdade como espécies de detetives, não só da agenda da nova ordem mundial, mas também da agenda de todas as outras cosmovisões, não podemos deixar de fazer nossa lição de casa, ouvindo tudo e retendo o que é bom, e no caso, ouvindo também os reclames dos que se sentem injustiçados por serem adeptos dos ritos de fortalecimento teocrático nos tempos antigos, com ritos iniciáticos nos mistérios, e não apoiarem a agenda específica da Anon. Parte destes iniciados alegam ainda que o objetivo dos mistérios era a conexão com a deusa, Sofia, incorporada na Terra,
não a engenharia social sob os pressupostos da teocracia. Eles acreditam que a falha em fazer esta distinção enganou muitos investigadores, sem mencionar aqueles que os seguem sem crítica. Bom, não é o nosso caso. Ouvimos todos os lados. Detesto utilizar o termo que designa a antiga sociedade Illuminati, pois este termo foi manipulado, estigmatizado e pior, instrumentalizado por muitas cosmovisões que odeiam o Ocidente e tentam associar tudo o que é ocidental a este termo para, então, solapar as bases do próprio Ocidente. Mas é fato que os globalistas modernos, e isto todos os gnósticos ou pagãos precisam admitir, que os herdeiros dos antigos Illuminati podem atribuir suas origens aos mistérios que ambas as vertentes conhecem, mesmo que interpretem de forma diferente. Se os globalistas pretendem implantar uma versão própria da Era de Aquário, na visão de quem não está de acordo com isto, só se percebe uma diferença de meios, mas não uma diferença de fins. Ora, os fins de ambos os lados basicamente são a cocriação de uma realidade nova, que na verdade nada mais é do que a tentativa de implantar um paraíso terreno sem a existência de uma divindade superior, e a teogenia, que nada mais é do que o homem se declarando um deus, o que parece próximo de ocorrer com o transhumanismo. São poucos que estão conscientes do que ocorre, mas a verdade é que, consciente ou inconscientemente, os monoteístas mais fiéis veem isto tudo com total aversão. Admitir que há uma boa intenção por parte de uma facção ou setor, digamos assim, até bastante grande dos adeptos das escolas de mistério, que acreditam que se a humanidade quiser sobreviver e prosperar, precisará ingressar em um mundo aquariano baseado na iluminação social, na harmonia com a natureza e na ajuda mútua, não impede que as pessoas, especialmente as monoteístas, vejam que esta boa intenção poderá levar a humanidade inteira a um resultado catastrófico. Nesta apertada síntese, o que se pode dizer é que a agenda da nova ordem mundial está sim intimamente relacionada à agenda da nova era. É preciso perguntar como estão os dois lados relacionados. Ambas apresentam visões para uma sociedade global ou planetária, mas os tradicionalistas alegam que são duas concepções extremamente diferentes de tal sociedade. Estes acreditam que Madame Blavatsky e Alice Bailey não estão em um programa insincero para levar as pessoas ao esquema da nova ordem, do controle mental globalista, e que este último estaria apenas disfarçado como um vasto despertar espiritual, disfarce este feito por uma elite espiritual através da unidade de todas as religiões e etc. A perspectiva de uma religião mundial se encaixaria de fato no plano globalista de centralização e dominação planetária por uma elite autoeleita, mas os adeptos bem-intencionados das escolas de mistério acreditam que Blavatsky e outros originalmente não conceberam a doutrina da nova era com essa intenção em mente, e que a tirania globalista que combina 1984 e Admirável Mundo Novo não incorpora a ideia do céu aquariano na Terra. Pode-se debater incessantemente sobre este assunto delicado. Para tanto, abriria buracos para coelhos suficientes para ocupar uma equipe de 1000 pesquisadores por décadas, desde que eles não tivessem uma luz norteadora e estivessem tateando às escuras. Veremos mais sobre isto adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Como determinar se o Lucis Trust, por exemplo, estabelecido por Alice Bailey para promover os objetivos dos mestres do Himalaia da chamada Grande Fraternidade Branca, da sigla em inglês GWB, a externalização da hierarquia, devido a ter seus escritórios nas Nações Unidas, é acessório para um plano de supressão da soberania nacional, a eliminação dos direitos pessoais e civis, etc. Como provar que a hierarquia dos mestres do Himalaia, apontados pelos místicos como sendo supostamente os irmãos mais velhos da humanidade, que estariam guiando sua evolução a longo prazo, não estariam apoiando a nova ordem mundial? Ou como provar que esta grande fraternidade branca, GWB, seja ou não uma ficção e que, sendo real ou não, possa estar sendo usada para a implementação da agenda globalista? Qualquer um que assuma essas questões terá uma tarefa incrível só para meramente classificar os jogadores, reais e fictícios, e definir as agendas em jogo, sem mencionar as estratégias para implementar essas agendas. Então, permita-me mostrar como os defensores da chamada linha branca da Era de Aquário pretendem determinar se o final global da agenda globalista da nova ordem mundial está funcionando em sintonia com o suposto idealismo social e o sincretismo religioso aquariano. Para os defensores do aquarianismo, toda a confusão tentacular de especulações em torno deste tópico pode ser resolvida considerando-se esta questão do como os globalistas veem estes dois temas-chave, o da cocriação e o da teogenia, em comparação com as opiniões e suposições dos aquarianos sobre estes mesmos assuntos. Se essas duas visões coincidem e se complementam, podemos inferir que as orquestrações dos globalistas estão, de fato, cooperando com os princípios dos aquarianos, talvez deliberadamente cooptando-as, ou simplesmente devido à contaminação e à culpa por associação. Resta, então, segundo a visão dos aquarianos, para as pessoas que se colocam em alinhamento com o idealismo da nova era, ver através de sua própria ingenuidade e abandonar suas visões, ou, se possível, recuperá-las da cooptação, caso estejam mesmo sendo sinceros. Vamos considerar com mais detalhes as especificidades deste pequeno exercício de discriminação espiritual. Por volta de 1904, no auge do avivamento ocultista na Europa, uma ramificação tardia da recuperação renascentista dos herméticos e do misticismo pagão, o auto-intitulado mago Aleister Crowley declarou um código para o Aeon de Horus, sua versão da era aquariana, que seria, abre aspas, faça o que tu queres, será o todo da lei, o amor é a lei, amor sob vontade, abre aspas. Muito tem sido dito desta proposição banal e antiga, como se fosse uma espécie de revelação cósmica. O próprio Crowley foi ridiculamente idolatrado por um grupo de culto, incluindo David Bowie e muitos outros habitantes do mundo do entretenimento, como é até hoje. Crowley era um narcisista sádico e manipulador, cujas ilusões de grandeza ultrapassavam em muito suas habilidades reais, embora suas ilusões se mostrassem altamente contagiosas. O livro da lei, canalizado por sua esposa Rose Kelly, é infinitamente citado como uma declaração sublime de fortalecimento mágico. Faça o que tu queres é mera repetição do que foi a oferta constante no livro hebreu de Gênesis, coma do fruto proibido, ou seja, faça o que quiser, pois Deus não poderia e nem deveria impedir. É assim que eles veem isto tudo, afinal. Além disto, as palavras acima apresentam nada mais nada menos do que o uso da frase Wicca, abre aspas, não prejudique ninguém, faça como quiser, fecha aspas,
que por sua vez é quase o ideal libertário de vida sem limites com a adoção do PNA, ou Pacto de Não Agressão. Embora Crowley tenha retirado a qualificação "não prejudique ninguém", o fato é que ambos têm uma mesma raiz de gnose sem Deus, ou seja, comer do fruto proibido, embora um vá pela chamada linha branca, onde está proibido prejudicar diretamente os outros, e outro vá pela linha negra, onde até mesmo este limite está retirado. O uso do credo wiccano por Crowley, que os defensores da Wicca dizem que foi distorcido e pervertido pela exclusão da sintaxe crucial, exemplificaria para eles como a Wicca seria um caminho genuíno e benevolente da espiritualidade alternativa e da ética de Gaia, estreitamente alinhada ao caminho animista do xamanismo comum às culturas indígenas em todo o mundo, conhecido grosseiramente como culto à natureza, enquanto o globalismo, para eles, seria um caminho de trevas usando das mesmas forças ocultistas. É importante, neste ponto, lembrar novamente que não sou eu quem acredita nestas teses, apenas as estou trazendo ao seu conhecimento, já que a proposta é destrincharmos os bastidores do poder mundial. É que, para os defensores da pureza aquariana, a filosofia da nova era pode ser facilmente distorcida contra o benefício humano. Eles acreditam que quase tudo para o controle social proposto na agenda da nova ordem mundial pode ser avaliado perguntando como a agenda adota e perverte algum princípio do movimento da nova era ou uma verdade extraída da soberania indígena. Você percebe então por que no mundo o monoteísmo é atacado por várias frentes que, entretanto, não estão totalmente harmônicas entre si? Como as religiões monoteístas são mais simpáticas às linhas tradicionalistas do paganismo, digamos assim, as pessoas muitas vezes estão sendo guiadas por líderes políticos integrantes de escolas iniciáticas e não percebem, pois a linha tradicionalista tenta se assemelhar ao monoteísmo no seu aspecto externo. Além disto, como a escola da gnose é obviamente anterior ao nascimento de Cristo, uma vertente fez um sincretismo dela com o cristianismo, sendo que até hoje ainda há quem defenda ser possível ser um cristão gnóstico, por exemplo. Os conceitos modernos definidos como cocriação e teogenia, na verdade, vêm desde o princípio da história humana, com a única diferença de que no início tinham outros nomes. Vamos repetir. Considere a teogenia primeiro. Corretamente entendido, isto é o cultivo do potencial divino inerente à espécie humana, ou, como dizia a promessa antiga, sereis como deuses. A linha branca aquariana, digamos assim, entende isto como uma evolução do homem, um progressismo tanto espiritual quanto físico, que, em minha visão, redundará no transhumanismo, no Homem 2.0. Já a interpretação disto pela visão da elite ocultista governante é que eles usam este conceito para se tornarem deuses na Terra, governantes sobre-humanos do mundo. Por isto digo que, de qualquer maneira, estamos sendo empurrados para a dissolução de nossa própria humanidade. Assim, acompanhando uma das principais tendências da agenda da nova ordem mundial, sintetizada na insanidade tóxica do transhumanismo, você precisa considerar um pouco mais atentamente o tema-chave cocriação. De acordo com as ciências herméticas enraizadas nos mistérios, a cocriação significava o processo de a humanidade alcançar seu potencial divino trabalhando com a natureza através da colaboração alquímica. Alquimistas de realizações genuínas, distintos dos muitos charlatães, consideravam-se herdeiros das ciências herméticas. Nesse espírito, eles aconselharam, abre aspas, a natureza realiza suas operações gradualmente e, na verdade, quero que você faça o mesmo.
que sua imaginação seja guiada inteiramente por natureza, e observe de acordo com a natureza através de quem as substâncias se regeneram nas entranhas da terra, e imagine isso como verdade e não como imaginação fantástica. Fecha aspas. Isto do livro The Art of Gold Making, do século XVII. Na tradição da Escola de Mistérios, que pode ser considerada a base de estudos mais confiável para entendermos o que eles querem dizer ser uma espiritualidade alternativa, a cocriação andou de mãos dadas com a teogenia. Os iniciados nos mistérios ensinaram que a humanidade foi dotada de um potencial divino, faculdades divinas e não identidade divina, de modo que podemos desenvolvê-la, segundo eles, dentro do cenário do experimento divino neste planeta, o laboratório da natureza. Se esta visão tradicionalista, com tudo o que você já aprendeu até aqui, já nos causará problemas quase insolúveis no futuro, imagine este conhecimento com um viés de magia negra, digamos assim. Os psicopatas da nova ordem mundial construíram o ecofascismo baseados no saque da natureza, retirando o direito de explorar os recursos naturais de todos os demais povos e mantendo todos os espólios para si e para suas futuras gerações. O ecofascismo é uma espécie de ataque de falsa bandeira à natureza, culpando a humanidade por representar uma ameaça letal ao meio ambiente e depois exigindo que os humanos paguem pelo crime de respirar. Então, para fazer justiça, é preciso dizer que nem todos os adeptos da nova era, da gnose, do paganismo, concordam com a visão globalista de mundo, que, segundo eles, utiliza dos mistérios para um fim egoísta e desumano. Porém, na visão monoteísta, o conhecimento proibido, seja utilizado com má intenção, seja utilizado com boa intenção, poderá levar, mesmo que de forma não intencional, à quase destruição de toda a carne sobre a terra. Observar que o ecofascismo é uma desvirtuação do princípio alquímico da cocriação pode não significar que os alquimistas fossem predecessores do atual golpe ecofascista, mas também não os exime da responsabilidade de preservar um segredo que agora está sendo usado contra a humanidade. Observar que os gnósticos ensinavam a teogenia como dotação de potencial divino não significa que os gnósticos fossem precursores do transhumanismo e da imortalidade cibernética, mas não os exime de que, direta ou indiretamente, pelo aperfeiçoamento da gnose, aceleraram nossa ida para este fim. Observar ainda que os wiccanos reverenciam a natureza como uma presença viva não significa que eles sejam acessórios para o esquema de despovoar o mundo com o falso pretexto de desonerar o que eles chamam de Gaia, a Mãe Terra. Mas isto não os exonera de que suas teses levam cada vez mais pessoas a se associarem com as ideias do globalismo, seja por confusão ou por opção consciente. A ecologia profunda, que afirma que a natureza tem um valor intrínseco por si só, independentemente de seu uso para fins humanos, é uma visão sofista, em minha opinião, colocando a Terra como a personificação de um ser divino, a deusa da sabedoria. Se a apropriação de espiritualidade alternativa pela nova ordem mundial, incluindo o xamanismo e a sabedoria indígena, não era admitida, por outro lado, os adeptos da nova era e de outras classes gnósticas e pagãs não têm tido qualquer sucesso em refrear este avanço, ao mesmo passo em que solapam o monoteísmo que poderia fazer o enfrentamento. Envoltas em seus macacões leves de pensamento mágico, os adeptos da nova era e outros fantasistas estão sendo empurrados para o mesmo cadafalso que o restante da humanidade. O complexo divino dos psicopatas da nova ordem mundial,
seja na atual versão, seja em todas as versões mundialistas que a pretendem substituir, no fim acabam ganhando a chancela, ora por omissão, ora por colaboração direta ou indireta, daqueles que dizem ter tido sua gnose sequestrada. Em última análise, as duas tendências socio-históricas acabam convergindo para um único fim. E o pior é que a grande massa de monoteístas não tem nem sequer noção de que isto que você acabou de ouvir sequer exista. O povo perece por falta de conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quando avançamos muito longe em assuntos tão fantásticos, é melhor puxar um pouco o freio de arrumação e dar alguma demonstração de prova do que estamos falando. É que, se falamos de coisas aparentemente tão distantes quanto a magia, os mais céticos ficam desconfiados de que nos distanciamos demais da realidade política mundial. Bom, se as provas e evidências até agora apresentadas não chegam, vamos então falar um pouco de Turim. Diga o nome da cidade italiana de Turim e a maioria das pessoas pensará imediatamente no famoso sudário. Outros pensarão na Fiat, fábrica de automóveis que tem sua sede mundial nesta cidade. Aliás, talvez você devesse estudar sobre o significado da palavra Fiat, a começar sua pesquisa pela marca Fiat Lux. Bom, outros ainda pensam no chocolate Gianduja ou nos elegantes bulevares de estilo parisiense da cidade. Mas há muito mais para esta cidade do que essas imagens icônicas por si só. O pintor surrealista Giorgio de Chirico descreveu Turim como, abre aspas, a cidade mais profunda, mais enigmática e mais inquietante não só da Itália, mas do mundo, fecha aspas. De Chirico foi apenas uma das muitas figuras culturais e artísticas que fizeram de Turim sua casa. Os habitantes notáveis também incluem personagens tão diversos como Nostradamus, Erasmus, Rousseau, Nietzsche, Primo Levi, Umberto Eco e outros.
Mas por que Turim atrai tantos residentes distintos? Se não fossem as manifestações do poder oculto externadas em obras públicas na cidade de Turim, e muitos não acreditariam em tudo o que você já aprendeu. Mesmo com isto, muitos ainda não acreditam. Turim é uma cidade bonita, muitas vezes considerada a Paris italiana. Isso, no entanto, é apenas parte da história. Quantas outras cidades formam a ponta de não mas 2 triângulos mágicos globais? Quantas outras cidades podem ostentar não apenas uma das relíquias mais famosas do cristianismo, mas também um mito de que contém a lendária entrada para o submundo? Exatamente isto. A lenda sobre Turim diz que a entrada para o submundo está localizada na Piazza Statuto, a oeste do centro da cidade. De acordo com os romanos, que também deixaram sua marca em Turim, o oeste, onde o sol se pôs, também foi onde as trevas começaram, um lugar de associações negativas. De acordo com a lenda popular, a Piazza Statuto é um dos vértices do triângulo Black Magic, ou triângulo de magia negra, sendo que as outras 2 pontas estariam em Londres e São Francisco. Até mesmo o visitante mais cético pode achar enigmática a fonte de Frejus, que domina a praça. Oficialmente, este monumento comemora a inauguração do túnel de Frejus entre a Itália e a França. Aliás, você já aprendeu com o túnel de Saint-Gothard em como as elites ocultistas têm apreço por cavernas e túneis. Bom, no monumento, as figuras brancas em volta da base são titãs. O gênio alado no ápice simboliza a razão. O significado é claro, quer dizer que as forças da ciência e da razão podem fazer o trabalho leve e derrotar a força bruta. Mas quem seria este gênio alado a simbolizar a ciência? Dando uma olhada bem de perto, percebemos que o ser angélico está coroado com um pentagrama invertido. Percebemos claramente que o anjo que está na porta do submundo, o guardião da ciência, é o mesmo de sempre. Turim é, na verdade, repleta de imagens ocultas e maçônicas, de tal forma que eu não poderia trazer tudo isto num único vídeo. Mas outro exemplo notável pode ser visto na Via Vittorio Alfieri, onde fica um prédio que já abrigou nada menos do que a real fábrica do tarô. É que Turim foi capital do Reino da Sardenha, e por volta de 1820 a cidade começou a produzir o tarô de Marselha, mas com legendas em italiano e pequenas variações em certas figuras. Você já sabe o quão importante é o tarô para o ocultismo. Na antiga fábrica ainda consta adereços originais, sendo que uma das portas é decorada com frutas, flores, anjos e uma diabólica criatura. Na própria cidade, esta é conhecida como a Porta do Diabo. Aparentemente, a figura do diabo no maço de tarô, que já fora uma vez fabricada no interior deste prédio, baseava-se neste badalo. Turim também é apontado como um dos pontos da formação de um triângulo de White Magic, ou de magia branca. Os outros pontos são Lyon e Praga. Então, aí vemos mais uma vez os ocultistas de magia branca em confronto com os magos negros do Triângulo de Londres e São Francisco. Na Piazza del Palazzo, as seções ditas sagradas e as ditas diabólicas da cidade se encontram. O Santo Sudário está localizado no Duomo, nas proximidades. A linha invisível entre as 2 seções da cidade é guardada por 2 figuras a cavalo, que representam os gêmeos mitológicos Castor e Pólux. Olhando mais perto de Pólux, e novamente vemos um pentagrama invertido lhe coroando a cabeça, símbolo do tipo de sabedoria que estaria no deus mitológico.
No mito de Castor e Pólux, que é tanto romano quanto grego, os gêmeos partilham a mesma mãe, porém têm pais diferentes, o que significa que Pólux, por ser filho de Zeus, era imortal, enquanto Castor não o era. Com a morte deste, Pólux pediu a seu pai que deixasse seu irmão partilhar da mesma imortalidade, e assim teriam sido transformados na constelação de Gêmeos. Os dois são tidos como padroeiros dos navegantes, para quem aparecem na forma do fogo de Santelmo. Pólux é a estrela mais brilhante da constelação de Gêmini e a 17ª mais brilhante de todo o céu. Alpha Geminorum, conhecida como Castor, é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Gêmini. Em Turim, nem mesmo as igrejas podem necessariamente ser tomadas pelo valor nominal. Uma das igrejas mais famosas é a Chiesa della Gran Madre de Dio, ou Grande Mãe de Deus, um edifício neoclássico que domina as margens do rio Po. Mas, arquitetonicamente, parece menos uma igreja do que um templo pagão. De acordo com mais uma das muitas lendas de Turim, um templo para a deusa Ísis, a mesma da estrela de Ishtar, já esteve no local da atual igreja, e o nome, Grande Mãe de Deus, refere-se a ela. Sendo assim, o tal grande Deus seria Horus. Há também 2 estátuas de cada lado dos degraus da igreja, representando religião e fé. A figura da fé está segurando um cálice, numa referência ao Santo Grau, que, segundo ainda outra lenda local, estaria enterrada nas proximidades. Poderíamos ficar aqui por horas e mesmo assim não arranharíamos a superfície do misterioso e paradoxal lugar que é Turim. Basta dizer que Turim é uma prova mais concreta do que você já aprendeu até aqui. Veremos um pouco mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A capital da região de Piemonte leva o rótulo de Cidade do Diabo por pelo menos 3 motivos. Primeiramente, porque realmente foi, no passado, um covil de praticantes de satanismo e magia negra.
No período de 1850 a 1870, dentro do Risorgimento italiano, o governo do Piemonte se mostrou extraordinariamente tolerante com todas as formas de religiosidade não cristãs que considerava úteis contra a Igreja. O Piemonte e Turim, especialmente, viram naqueles anos uma tolerância única na Europa em relação a movimentos ocultistas. Após a tomada de Roma em 1870, porém, as motivações piemontesas para essa tolerância deixaram de existir e, em 1890, com o assim chamado Processo das Sonâmbulas, a polícia e o poder judiciário de Turim dão claro sinal de que os tempos dourados acabaram para a livre prática das artes negras na cidade. As sonâmbulas eram mulheres com problemas mentais manipuladas por indivíduos sem escrúpulos, conhecidos como magnetizadores. As sonâmbulas, hipnotizadas, obedeciam às suas ordens e, quando acordavam, não se lembravam de mais nada. Em 1968, Turim é uma cidade-laboratório para os protestos de estudantes e trabalhadores, marcada pela presença de várias formas de anticlericalismo e por uma espécie de maçonaria, digamos assim, marginal, repudiada pelas grandes lojas maçônicas e focada em ocultismo e magia sexual. É nesse ambiente que as notícias dos jornais sobre a existência de satanistas na Califórnia e em outros lugares do exterior despertam curiosidade. Um primeiro grupo de pessoas que gravitam em torno da maçonaria marginal ocultista entra em contato com a Igreja de Satanás da Califórnia e dá origem à Igreja de Satanás de Turim. Entre o final da década de 1960 e o início dos anos 1970, a seita cresce discretamente, sem nunca exceder, porém, o número de 100 membros oficialmente. As origens da segunda formação, conhecida em Turim como Igreja de Satanás, mais estritamente ocultista, são paradoxais. O folclorista francês Claude Segnoli tinha publicado vários livros recolhendo tradições populares sobre o diabo, um deles com um título chamativo, Os Evangelhos do Diabo. Personagem curioso, Segnoli sempre se divertiu apresentando-se como um mago misterioso que apareceu quase por acaso em Paris, envolto em rumores de que possuía segredos esotéricos, embora o seu interesse pelo folclore demoníaco esteja ligado a estudos sob a orientação de etnólogos acadêmicos. Abordado em 1969 por turineses que buscavam iniciação satanista, Segnoli, entre sério e jocoso, os abençoou e incentivou. Foi o suficiente para que eles voltassem a Turim convencidos de ter recebido uma verdadeira iniciação numa tradição transmitida de pai para filho, causando um cisma no pequeno mundo dos satanistas turineses. Seus ritos são semelhantes, embora o grupo cismático preferira praticá-los ao ar livre, mas o significado se torna diferente. Nem a primeira nem a segunda Igreja de Satanás aplicaram formas organizadas de proselitismo. Elas recrutavam novos seguidores ocasionalmente e mediante contatos pessoais. Nunca tiveram sedes, nem formaram associações ou publicaram boletins. São numerosos, no entanto, os relatos de missas negras realizadas em Turim ao longo dos anos. O segundo motivo da associação de Turim ao título de Cidade de Satanás ou do Diabo é o fato de que ela constitui o vértice não apenas de um, mas de dois triângulos mágicos. O primeiro e mais conhecido é formado pela própria Turim, por Lyon, França, e Genebra, na Suíça, e é considerado um triângulo de magia branca. O segundo triângulo tem como vértices Turim, Londres e Praga, e é considerado de magia negra, o serviço do satanismo. Aqui você deve ter notado uma controvérsia com a informação prestada em vídeo anterior, pois há quem diga que o triângulo de magia branca é composto por Turim, Lyon e Praga,
e o Triângulo de Magia Negra, composto por Turim, Londres e São Francisco. Caberia talvez um vídeo no futuro apenas para explicar o motivo da controvérsia. Há quem chame a atenção a este propósito para o fato de que, no esforço de modernização das ferrovias europeias, uma das linhas consideradas mais prioritárias foi justamente a do trem de alta velocidade entre Turim e Lyon. Além disto, Turim, Lyon e Genebra também compartilham outra coincidência. Seus nomes fazem referência a constelações. Turim está ligada à constelação de Touro, Lyon à de Leão e Genebra à de Virgem. O nome em francês Ginevre é um anagrama de Vergine, italiano para virgem. Lyon e Turim seriam os dois polos masculinos do triângulo, enquanto Genebra seria o feminino. Além disso, ambos os polos masculinos estão situados entre dois rios, o Ródano e o Saône, no caso francês, e o Dora Riparia e o rio Pó, no caso italiano. Para além da importância estratégica óbvia dessas posições, especialmente em tempos antigos, a escolha seria um modo de destacar o conjunctio oppositorum, ou seja, um casamento místico, uma síntese dos elementos solar e lunar, masculino e feminino, cada um representado por um dos rios. O terceiro motivo que reforça a fama de Turim como cidade de Satanás são os monumentos e pontos da cidade que protagonizam estranhas lendas esotéricas. Um deles é o portão principal do Palazzo Trucchi di Levaldigi, mais conhecido como o Portão do Diabo. O prédio abriga hoje a sede do Banco Nacional do Trabalho. A tal porta foi esculpida em 1675 por uma fábrica de Paris, a pedido de Giovanni Battista Trucchi de Levaldigi, conde e responsável de finanças de Carlos Emanuel II. Muito bonita e ricamente esculpida, a porta é adornada com flores, frutas, animais, anjos e cupidos. Mas o que contribuiu para o nome que o portão carrega hoje é a aldrava central, uma representação do diabo perscrutando os visitantes. O badalo, a parte que se pega com a mão para bater à porta, é formada por duas serpentes cujas cabeças se unem no ponto central. Esta é a versão histórica da criação deste portão pitoresco. Já a versão mágica, digamos assim, diz que o portão apareceu do nada, no meio da noite, quando um aprendiz de feiticeiro teria invocado as forças das trevas e o próprio Lúcifer. Este último, irritado com esta invocação, decidiu puni-lo e aprisioná-lo atrás da porta, e a vítima nunca mais pôde abri-la. Mitos e lendas à parte, o fato é que Turim ainda hoje é palco de missas negras documentadas, motivo suficiente para entendermos que as forças que lidavam com o oculto antigamente tinham conhecimento, poder político e financeiro para fundar cidades em pontos geográficos considerados místicos, alocando monumentos em entradas para lendárias passagens para o submundo, enfim, para entender que estas forças que existiram ainda existem, com a diferença de que hoje estão aperfeiçoadas, mais organizadas e, ouça bem, muito mais poderosas do que já estiveram no passado. Aprender sobre geopolítica é inútil se você não entender a mística por trás dos grupos que escrevem a verdadeira história deste mundo, para, ao fim, perceber que os destinos desta geração, por ora, estão parcialmente nas mãos destes grupos poderosíssimos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.